Boa noite, amados. Mais uma vez aqui para poder compartilhar com vocês uma palavra de sabedoria para a sua vida. E hoje a gente já fez o nosso momento de culto doméstico. Espero que você, que é cristão aí, que está me ouvindo, possa também trazer essa ideia para a sua casa, para a sua vida. E reunir-se com sua família, no intuito de aprender da palavra, compartilhar, certo? Na simplicidade mesmo. Mas a ideia é que o Espírito Santo possa conduzir vocês e fazê-los lembrar das verdades que você tem ouvido até aqui, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre a pré-história. Como assim a pré-história? É uma história que vem antes de outra história, né? Ficou difícil aí de entender? A história do bom samaritano, né? O chamado bom samaritano. E antes dessa história, há um pequeno trecho que fala sobre a situação, qual era o contexto, o que estava acontecendo e por que Jesus conta aquela história. Então a gente vai falar sobre esse trecho que é a pré-história, o que vem antes dessa história do bom samaritano, certo? Que se encontra lá em Lucas, no capítulo 10, versículo de 25 ao 28, e diz exatamente o seguinte: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Como você a lê? E o homem respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. E aí Jesus disse: você respondeu corretamente, respondeste bem, faça isso e viverás. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho aqui, a partir desse trecho, sobre a questão de perguntas. Pergunta é uma coisa simples, é uma coisa do dia a dia. A gente faz perguntas às pessoas, as pessoas nos perguntam. As perguntas movem o mundo, né, como se diz por aí. Há um questionamento aqui, há alguém que questiona Jesus, e há uma forma que Jesus responde a essa pessoa. E a pergunta é de cunho espiritual, a pergunta é de cunho das coisas espirituais, das coisas teológicas. Um posicionamento teológico de Jesus. Você já foi questionado a respeito da sua fé? Você já foi questionado, principalmente nesse período aí, sobre o fim do mundo, né? As pessoas hoje querem saber tudo é fim do mundo, é o fim do mundo. Então as pessoas estão questionando a nossa fé. E talvez alguém já tenha chegado para você para perguntar como é que se faz para ser crente, para herdar a vida eterna. Então vamos aprender um pouquinho sobre esse trecho da passagem, certo? Vamos lá. A Bíblia então mostra alguém que vem questionar Jesus. A pergunta que ele faz é: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Talvez essa pergunta você responderia como Paulo respondeu ao carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Certo? Mas como é que Jesus responde? Ele poderia ter dado uma resposta simples. A muitos ele diz: olha, crê em mim. Jesus falou. Mas Jesus não respondeu dessa forma aqui. Jesus respondeu de forma diferente. Certo? Como é que nós temos respondido às pessoas que nos perguntam, que nos questionam? A Bíblia diz que a gente deve estar sempre pronto para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que é em nós. E esquecendo. Responder com mansidão e temor. Com mansidão e temor a todo aquele que pedir a razão da esperança que é em nós. Como a gente tem respondido às pessoas? Como que Jesus respondeu a este homem aqui? Certo? Interessante. Vamos pensar então um pouquinho. Quem é que está fazendo essa pergunta? A Bíblia fala que era uma certa ocasião, um perito na lei levantou-se para questionar Jesus. Quem está perguntando aqui não é alguém, não é uma criancinha. Não é alguém que não entende de nada. Não é um leigo no assunto. É alguém que tinha seus posicionamentos. É alguém que é perito, que é estudioso das Escrituras. É alguém que conhece a Bíblia muito mais do que muita gente hoje em dia, tá? Muito crente de hoje em dia perdia para esse homem aqui, para esse perito na lei. Certo estudioso contou de que lá em Israel existiam os talmidins, que significam discípulos. Esses talmidins eram as crianças lá, até 12 anos, elas passavam por um treinamento na lei.
Ao completar 12 anos, elas já sabiam a Torá, que é os 5 primeiros livros da lei, né? O Pentateuco, de cor. Imagine você alguém que já é perito na lei. Então, o cara que está perguntando a Jesus é alguém que já sabia até a resposta. É uma pergunta de retórica. É uma pergunta onde você faz, mas já sabendo o que é. Ou pelo menos já tendo o seu posicionamento e achando o que é. Mas o interessante é que Jesus não vai dizer que ele errou na resposta, não. Ele vai dizer que ele respondeu corretamente, que ele respondeu bem. Tu respondestes bem. Então o homem entendia das leis. O homem entende de leis. O homem conhecia a letra. Mas será que conhecia o espírito? Infelizmente tem muita gente que conhece a lei. Conhece as escrituras, conhece a letra. E a Bíblia diz que a letra mata. Mas o espírito é que vivifica. Talvez esse perito da lei não entendesse o espírito. E o interessante é que o que Jesus quer mostrar é justamente o espírito. Vamos entender um pouquinho sobre justamente a forma que Jesus responde a esse homem. Então esse homem se levantou e perguntou a Jesus: olha, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? As pessoas sempre perguntam isso, né? Sempre quer saber isso. O que elas precisam fazer? O que eu preciso fazer? Bom, o que é que você precisa fazer para ter vida eterna? Já se perguntou sobre isso? Você que está me ouvindo, você que é meu ouvinte aí, você já se perguntou o que é que você precisa fazer? Será que é preciso fazer alguma coisa? Será que não já foi feito? Será que para herdar a vida eterna, aquilo que precisava ser feito já foi consumado? Pense sobre isso. Veja, esse homem, ele tem uma intenção ao perguntar a Jesus, ao questionar Jesus. E a Bíblia fala que a intenção dele era pôr Jesus à prova. Era testar Jesus. E quantas vezes a gente tem pessoas que nos questionam, não porque querem saber uma resposta, não porque querem saber nosso argumento, mas simplesmente querendo nos testar. Querendo nos derrubar. Querendo às vezes até depois mostrar que sabe mais do que a gente. E muitas vezes essa relação entre perguntador e a pessoa que responde, né? É uma relação de briga de egos. Onde cada um tenta expor suas razões e querer ser mais do que o outro. Querer ser mais do que o outro, né? Infelizmente a gente vê muito disso acontecer. O que você faz quando alguém te questiona? E se o questionamento vem por parte de alguém que tem posicionamentos diferentes de você, como é que você age? Geralmente a gente responde de imediato, né? Expõe logo as nossas razões, já dá logo a resposta. Expõe por que a gente acredita daquele jeito. O interessante é a forma que Jesus responde. Jesus responde com outra pergunta. Não era interesse de Jesus se deixar levar pelas intenções do perito da lei. Ele responde de forma a colocar suas intenções em campo. E qual eram as intenções de Jesus? Era salvar o perdido. Aquele perito da lei estava perdido. Precisava de salvação. Jesus aproveita a pergunta dele para fazê-lo refletir. Pense um pouquinho. A resposta de Jesus foi: o que está escrito na lei? Como você lê? Como você entende? Ora, querido, você é um intérprete da lei. Você é um perito na lei. Você estuda a lei. Você ainda não tem a resposta? Vamos ver, o que é que você tem aí? O que é que você responde para a sua própria pergunta? Como é que você entende a lei? A palavra, as escrituras. E o interessante de responder com uma pergunta é porque uma pergunta bem feita impacta mais do que uma afirmação. Nós, como mestre, precisamos aproveitar as oportunidades, ou até mesmo criá-las, para ganhar uma alma. E Jesus estava fazendo isso, estava respondendo dessa forma, e vai conduzindo esse diálogo aqui, justamente de maneira a ganhar a alma. A trabalhar naquela alma do inquiridor, a pessoa que estava ali inquirindo, lhe perguntando. Ele queria mexer com aquele homem. E Jesus então faz uma pergunta que exige do perito da lei uma autorresposta, uma resposta à sua própria pergunta. Jesus faz com que o homem responda a sua própria pergunta. E o homem responde justamente o seguinte: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma,
de toda a sua força, de todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Essa foi a resposta que o homem falou, que o perito da lei falou. E justamente Jesus diz no versículo seguinte que a resposta dele tinha sido correta, tinha sido bem colocada. Jesus não questiona, não acrescenta, não muda nada, não tira nada, nem acrescenta nada à resposta que o homem deu. Vamos analisar um pouquinho essa resposta. Ela fala sobre amor. Ninguém é capaz de amar se não tiver a Deus. E ninguém tem a Deus se não tiver o Filho. Porque ninguém vem ao Pai se não for por mim. A Bíblia diz que Deus é amor. Se eu não tenho Deus, eu não tenho amor. Se eu não tenho filho, eu não tenho pai. Se eu nego o filho, eu nego o pai. Não tem como amar sem ter aquele que é o próprio amor. E não tem como ter aquele que é o próprio amor sem ter o seu filho, que é a prova do seu amor para conosco. Tá me entendendo? A Bíblia fala que quem ama cumpriu a lei. Então tudo se resume ao amor. Quando passar toda essa ordem de coisas, essa presente ordem de coisas, a fé não vai mais ser necessária. A esperança não vai mais ser necessária. Mas existe uma coisa que vai perdurar pelos séculos dos séculos. É o amor. Será que a gente ama a Deus de todo o coração? Será que aquele homem lá que estava perguntando a Jesus, embora trazendo uma resposta teológica bem coerente, será que ele ama a Deus da forma como ele descreveu lá, que ele entendia na lei? Será que ele amava o próximo da maneira que era para amar? É uma questão a se fazer. Mas e você que está me ouvindo? Você ama a Deus? Você ama o seu próximo? Mas só que amar a Deus tem alguns critérios, não é de qualquer forma. Não é de qualquer jeito. A Bíblia fala que a gente deve amar a Deus de todo o coração. Tem que ter entendimento. Tem que ter sentimento, tem que ter vontade. A Bíblia fala que a gente precisa amar a Deus de toda a nossa alma. Quantas vezes a gente está presente só no corpo? Ali do lado de alguém, é só o corpo. Mas o nosso ser parece que não está ali. Amar a Deus de toda a alma, querido. Você íntegro, você inteiro, por inteiro, ali, amando a Deus. O homem coloca aí que nós devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, mas também de toda a força. Às vezes você tem alma, você levanta as mãos para os céus, você chora, você está ali naquele momento. Você não está divagando quando está diante da presença do Senhor, quando está louvando com os irmãos, quando está nos cultos. Você não está distante. Você está ali presente, a sua alma está ali. Todo o seu ser está ali. Mas muitas vezes no dia a dia você não tem força para vencer a tentação. Não tem força para, diante das provações da vida, glorificar a Deus com suas atitudes. E a Bíblia diz que a gente deve amar a Deus de toda a nossa força. E a Bíblia continua dizendo que a gente deve amar. O rapaz continua respondendo que a gente deve amar de todo o nosso entendimento. Tem gente que ama a Deus de alma, de força, de coração, mas que muitas vezes falta entendimento. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo, falando em Romanos no capítulo 10, falando dos judeus, diz que esse povo ele tem zelo por Deus. Ele tem interesse por Deus, ele tem zelo, mas sem entendimento. E quantas pessoas hoje em dia estão buscando adorar, estão buscando se chegar a Deus, estão dentro das igrejas, mas não tem entendimento algum. Não se esforça por aprender, não se esforça por ler a Bíblia, não se esforça para ter o culto doméstico, não se esforça por aprender mais. Nós precisamos amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento. E por último, amar ao próximo como a si mesmo. Essa resposta está completa, está interessante. E o que Jesus responde a ele? Olha, você respondeu corretamente. E no final ele diz, faça isso e viverás. Faça isso e você vai viver. Esse é o interesse de Jesus. A resposta de Jesus foi um ato de amor a Deus e de amor ao seu inquiridor, ao seu próximo. Aquele que estava ali perguntando. Jesus não se deixou levar pelas intenções dele. Jesus sabia que estava sendo provado ali.
Mas Jesus não foi responder de tal forma a sanar alguma coisa dele. Não. Do outro, não. Ele respondeu de uma forma que ele demonstrou amor a Deus, aos propósitos de Deus, e ao mesmo tempo amor o perito da lei que estava lhe questionando com más intenções. Que possamos, como Jesus, trazer respostas de amor. Respostas que não apenas sanem a intelectualidade e a intenção das pessoas que nos perguntam, mas que causem um incômodo, uma reflexão, um impacto sobre a forma de viver das pessoas. O rapaz ficou todo destreinado. O rapaz deu uma desentendida. Ele respondeu, Jesus, você respondeu bem. Mas quem é meu próximo? Ele sabia. Mas a resposta de Jesus deixou ele destreinado. Ele tinha na teoria, mas não tinha na vida. Ele não amava Deus daquela forma. E muitas vezes não amava o seu próximo. A gente vê isso por várias passagens da Bíblia, que muitos religiosos da época não amavam o seu próximo. Impõem uma carga em cima das pessoas que nem eles conseguiam. Eram hipócritas e muito mais. Conheciam a letra, mas não conheciam o espírito. Pense aí sobre isso, querido. Como você tem respondido às pessoas? Quando as pessoas vêm perguntar sobre o fim do mundo, quando as pessoas vêm perguntar sobre qualquer coisa, até natural da vida, o que você responde? Jesus, dialogando com a mulher samaritana, transforma um assunto de água, essa que a gente bebe, água natural, ele transforma num assunto espiritual, mostrando e apresentando a ele mesmo como a água da vida, água viva, que vem para fazer a vida da pessoa jorrar, abundar. A gente também pode fazer como Jesus. E ao responder a pessoas que nos perguntam sobre nossa fé, trazer a ele não apenas uma resposta intelectual, no qual ele diga, agora eu entendi. Beleza, cara, obrigado. Não. A gente precisa trazer uma resposta que faça com que ele reflita sobre a sua vida. Que venha trazer salvação à vida dele, que impacte, que faça ele refletir, que faça ele mudar de atitude. Que a gente aprenda com Jesus a trazer uma resposta de vida, de amor a Deus acima de tudo e ao próximo. Não uma resposta baseada em ego, em vontade de se promover e trazer glória para si, por ser o detentor de todas as respostas. Não, querido. Aprenda com Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima.